galera, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Sistemas de Instalações Elétricas Prediais, eu vou fazer com vocês o desenho dos eletrodutos e condutores desse esquemazinho aqui que eu preparei bem simples para a gente compreender algumas coisas que os alunos estavam com dificuldades, tá? Aqui, pessoal, imagina que é uma suíte de hotel, aqui a gente tem um corredor, o quarto, né, o banheiro, e aqui a gente tem a nossa caixa de distribuição dos circuitos, certo? Aqui ao lado é um pouco exagerado o tamanho, né, do quadro que eu coloquei, mas tem a divisão dos circuitos. Então, o circuito 1 é o circuito de iluminação, o circuito 2 é o circuito de tomadas de uso geral, o circuito 3, o chuveiro elétrico aqui no banheiro, e o circuito 4, o ar-condicionado, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou puxar daqui, né, o eletroduto, nosso quadro de distribuição. E aí, ó, eu vou colocar ele aqui nessa caixa de passagem. E, inicialmente, eu vou ligar os equipamentos de uso específico, tá certo? Deixa eu pegar aqui a simbologia, primeiro, que eu acabei esquecendo. Então, aqui, ó, primeiro, se eu estiver pensando em ligar meu chuveiro elétrico, ó, puxei um eletroduto do meu quadro de distribuição para essa caixa de passagem. E aqui eu vou ligar até o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico, ele é o circuito 3, né? Então, a gente vai vir aqui. Deixa eu pegar só o primeiro, né? A gente vai vir aqui e vamos identificar o circuito 3, né? Pessoal, o circuito 3 é um circuito de força, né? Portanto, ele é ligado através dos condutores fase, neutro e terra, né? Então, aqui ainda tá faltando o terra. O circuito é o circuito 3, né? E falta aqui só colocar o condutor terra. Copiar ele aqui, colocar aqui. Opa, não foi não? E aí, pessoal, ele também deve ser indicado aqui, né? Nesse eletroduto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou indicar ele aqui, certo? Então, aqui eu vou copiar inicialmente essa simbologia. E aqui, eu vou vou mais para cá um pouquinho. Vou estar indicando, né? Vou apagar esses primeiros aqui. Depois a gente vai ver isso, né? Mas vou indicar aqui o circuito 3, né? Com fase, neutro e terra. Então, tá aqui meu circuito 3. Deixa eu ativar aqui meu orto. Tranquilo, né? Agora, vamos ligar o nosso outro circuito de tomada de uso específico, que é o circuito do ar-condicionado, né? O circuito do ar-condicionado, ele é o circuito 4. Então, a gente vai vir aqui. Ar-condicionado, pessoal, circuito de força, né? Então, também eu vou precisar dos condutores fase, neutro e terra, certo? Eu vou fazer uma cópia aqui, ó. A gente tem o circuito 3 e aqui, ó, circuito 4, com fase, neutro e terra, tá? Aí, ó, eu vou indicar ele aqui, vou desenhar um eletroduto daqui pra cá, ó. Certo? Então, esse circuito chega aqui nessa caixa de passagem, vem pra cá e daqui ele vai para o aparelho de ar-condicionado, certo? Então, eu vou copiar aqui, ó. Toda vez eu pego um elemento que eu não quero, né? Por isso que é mais fácil transformar inicialmente a planta em bloco. Então, aqui, colocar aqui pra cima, fica melhor. Vou espelhar aqui, esse meu camaradinha. Isso. Tranquilo, né, pessoal? E aqui a gente vai indicar o circuito 4, né? Que é o circuito do ar-condicionado. Então, esse circuito aqui, por enquanto, eu vou apagar, né? E esse aqui fica sendo o primeiro circuito, o circuito 4. Perdão. Aí, ele precisa ser indicado aqui também, né? Na parte inferior. Aí, eu vou pegar essa simbologia e vou indicar ele aqui nesse outro eletroduto, ó. Deixa eu mover um pouquinho. Opa,
movi errado, né? E aqui dá uma chegada aqui no... Opa! Apagar aqui, né? E indicar só o circuito 4. Tranquilo. Agora, a gente vai para os circuitos de tomadas de uso geral e iluminação. Vamos ver como é que acontece. Bom, o circuito de iluminação é o circuito 1, né? A gente vai ver aqui que a gente tem aqui na suíte uma ligação paralela do tipo three-way, certo? Então, a gente vai ver como se comporta. E a gente também tem aqui, né, a iluminação do banheiro. Primeiro passo, a gente vai indicar aqui, né, que aqui é como se fosse a representação da nossa luminária. A gente vai indicar aqui o circuito. Então, aqui o circuito é o circuito 1, certo? Deixa eu só... tentar centralizar um pouquinho, umzinho aqui. E aqui também, né, no banheiro, a gente vai identificar o circuito de iluminação como circuito 1. Bom, aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro a ligação aqui do banheiro, né? Vou copiar aqui porque a gente ainda vai ter que identificar o interruptor, certo? O interruptor, ele é indicado por uma letra. Então, eu vou indicar aqui, ó, letra A, para esse interruptor do banheiro. Vamos só centralizar um pouquinho para cá. E aqui, naturalmente, se a gente só tem mais um interruptor, o outro aqui será o B, certo? Da ligação three-way. Então, ó, esse circuito, ele vai sair daqui também. Circuito de iluminação, a gente não precisa colocar o terra, certo? A não ser que precise, né? Existem casos específicos que vai precisar. Então, ó, eu vou copiar ele aqui, ó, fase neutra. Então, a gente vai ver aqui, opa, passei direto, né? E copiar ele aqui, tá certo? O circuito 1, deixa eu ver se aqui, acho que eu creio que for com a mesma altura. Tranquilo, né? Aí, gente, o que é que vai acontecer? Deixa eu só descer um pouquinho. A gente viu que para acender a lâmpada, a gente vai com o neutro, né? E o retorno. E no interruptor entra fase e sai retorno. Então, se aqui a gente tá indo com a fase e o neutro fica aqui para acender a lâmpada. E naturalmente ele vai passar para cá, mas depois a gente fala sobre isso. Mas ele vai acender a lâmpada aqui e daqui a gente vai puxar outro eletroduto que vai vir aqui para o nosso interruptor, onde a gente vai ter a representação da fase, né, entrando e do retorno saindo, né, desse eletroduto. Como é que a gente vai fazer essa representação? Ó. Colocar ele aqui, né? Aqui a gente tem entrando a fase e indo para a lâmpada o condutor retorno, né? E esse retorno, ele precisa ser identificado. Então, eu vou colocar aqui circuito 1, que é o circuito de iluminação, certo? Aqui. E aqui, ó, ao lado, a gente vai colocar a identificação do retorno, que é o Azinho, né? Tranquilo, né? Aí, pessoal, eu preciso, né, ainda vir com esse circuito para cá, para poder acionar essa outra lâmpada. Então, aqui já vou indicar esse circuito. Aqui, ó. E necessariamente tem que vir fase neutro, né? Porque a gente ainda tem que colocar essa fase nos interruptores. Então, ó, deixa eu fazer a ligação aqui. Então, a gente vai ligar aqui, ó, um eletroduto para esse interruptor e outro eletroduto para esse interruptor, certo? E aí, vamos só recordar. Eita, ficou colado aqui, né? Deixa eu só ajustar, pessoal, aqui e aí eu volto com vocês. Então, aqui, pessoal, ó, já ajustei, já deixei um espacinho aqui para passar o circuito 2, né? Então, lembrando como é que funciona a
essa ligação paralela, né? Essa ligação paralela funciona da seguinte forma. Esses interruptores, eles têm 3 parafusos, né? Em um dos interruptores vai chegar o condutor fase, no parafuso do meio, e desse mesmo interruptor vão sair 2 retornos, certo? E aí, no outro interruptor, vão chegar 3 retornos. Eu vou mostrar aqui o esqueminha para vocês na nossa aula, para vocês recordarem. Então, eu trago aqui para vocês, pessoal, aquele esqueminha, né? A gente vem aqui, ó, tem o neutro, né? A fase e a proteção quando for o caso. E aí, o neutro, ele da caixa de passagem, ele vai bifurcar para a lâmpada. O fase, ele bifurca para o interruptor. Então, aqui a gente tem a representação de um interruptor e de outro interruptor, né? Funcionando como o interruptor paralelo. Aí, ó, chega a fase em um dos parafusinhos e saem desse interruptor, ó, 2 condutores retorno, né? Ao passo que desse segundo interruptor vai sair um retorno do parafuso do meio que vai para a lâmpada, né? E chegar esses outros 2, certo? Então, por exemplo, a corrente elétrica vem pela fase, passa por esse retorno. Quando chegar aqui, ó, o circuito está aberto, então a corrente elétrica não passa para a lâmpada, certo? Ou seja, nesse esquema a lâmpada está desligada. Agora, se esse interruptor tivesse, essa ligação tivesse tocando aqui em cima, o que é que ia acontecer? Ó? O caminho que a corrente elétrica percorrer seria esse aqui, e aí acionaria a lâmpada, certo? Então, é importante só a gente lembrar. Em um dos interruptores chega a fase e saem 2 retornos, e no outro interruptor saem 3 retornos, tá certo? Vamos voltar para a nossa planta. Então, aqui, eu vou escolher esse interruptor para chegar a fase, né, e sair os 2 retornos. E esse aqui eu vou escolher para os 3 retornos, certo? Sendo que, pessoal, tanto faz o que eu escolho, tá bom? Contanto que seja feita a ligação da forma adequada. Então, aqui, além do circuito 4, a gente vai vir com o circuito 1, né? Que é o circuito de iluminação. Ele vai ter que ser indicado aqui, ó, nesse eletroduto, circuito 1. Com um pouco colado, né? Os números, só. Meu Deus, deixa eu ajustar só um pouquinho, dedinho de nada. E aí, ó, nesse interruptor, vamos fazer a indicação. Vou pegar essa simbologia aqui. Aqui, ó, nesse interruptor, chega o condutor fase e saem 2 retornos, né? Como a gente viu lá no esquema. Ó. E aí, a gente identifica aqui da mesma forma, ó, o circuito. Vou muito para cima, né? A gente indica o circuito, né? E indica o retorno, né? O interruptor. Aí, vamos lá. Esse interruptor aqui, ó, ele é o Bzinho, né? O retorno B. Então, aqui a gente vem e coloca Bzinho, né? Tá indicando que tá acendendo essa luminária aqui. Bom, se nesse interruptor chega a fase e saem 2 retornos, né? Nesse outro aqui, naturalmente, a gente vai ter chegando 2 retornos e saindo outro retorno que vai para nossa lâmpada. Então, a gente tem aqui, ó, 3 retornos, né? Circuito 1. Muito simples, né, pessoal? Agora, só falta a gente fazer a ligação das tomadas de uso geral, que é representada aqui pelo circuito 2, né? O circuito 2 é um circuito de força, portanto, tem fase, neutro e terra, né? Então, vou deixar esse espacinho aqui para ele, ó. Talvez na impressão esse aqui nem saísse tão legal, né? Tivesse que dar uma movida aqui, porque eles estão muito colados. Dá uma movida já aqui prévia. Mas aí, faz-se os ajustes necessários na hora da impressão, né? Então, aqui eu vou indicar circuito 2, certo? Que é um circuito de força. E aí, esse circuito 2, ele vai ter que passar aqui, né? Nesse eletroduto. Ele vem aqui, ó. Chega aqui nessa caixa de passagem, passa por esse eletroduto. Aí, ele vai vir pra cá, alimentar essa tomada. E pra cá, pra alimentar essas outras duas. Então, aqui eu vou copiar, né? Porque aqui a gente precisa também de fase, neutro e terra. Vou indicar o circuito, é o circuito 2. E aí, eu vou ligar um eletroduto daqui, ó, pra cá, pra poder ligar essa tomada,
Vou representar aqui com essa simbologia, ó. Essa tomada é uma tomada baixa, que fica aqui ao lado de provavelmente um criado mudo, né? Só espelhar essa linha de chamada aqui. Quase chegando lá, né? Vamos só dar uma aproximada. E aqui a gente representa pelo circuito 2. Agora, vamos só fazer a ligação dessas outras duas tomadas aqui, né? Que são tomadas médias. Só observando, pessoal, que essas caixas de passagem que a gente está considerando aqui na lâmpada, elas são caixas que podem ser sextavadas ou octavadas, certo? Sendo que as caixas octavadas, elas possuem 8 saídas para eletroduto. Então, o máximo de eletrodutos que eu vou poder representar aqui são 8, né? Vamos ver quanto é que a gente já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ainda tá bacana, né? Então, a gente representa aqui, ó, o fase, o neutro e o terra. A gente a gente fez a ligação dessa tomada e aí veio aqui, ó, com o eletroduto embutido na parede, que também vai ter fase, neutro e terra. Fica meio que subentendido, né, pessoal, que vai existir esses condutores aqui. Mas é bom a gente representar, né, o máximo que a gente puder, para não restar dúvidas para quem for executar nosso projeto elétrico, certo? Aí aqui eu vou só mover um pouco. E aí a gente finaliza. Eita, não ficou legal, né? Deixa eu desfazer aqui. É melhor eu dar um extend aqui, né? Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, gente. Eu fiz a pedido de alguns alunos, né? Um esquema bem simples. A gente tava fazendo uma planta bastante grande, e aí quando chegava no meio da planta, os alunos já não conseguiam identificar mais as coisas. Então, eu espero que esse exemplo tenha ajudado vocês e que vocês consigam desenvolver os desenhos de vocês, tá certo? A gente se fala, pessoal, na próxima aula. Tchau, tchau!